Gênesis capítulo 8, verso 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado e de todo réptil que roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. E todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Agora vá para João capítulo 5, por favor. Evangelho de João capítulo 5. Amém? João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5, verso 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito trabalhar levando a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Irmãos, siga um pouquinho para frente, para o finalzinho do capítulo 5, verso 29, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Capítulo 6, verso 14 e verso 15.
Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente profeta, aquele que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém? Queridos, nós vivemos num mundo em que basicamente nós temos informações diretas através do que vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos. Então nós acabamos desenvolvendo uma ideia de que o mundo é a vida e a vida é o mundo. É muito difícil para a gente imaginar o que é uma vida para além disso aqui. Culpa também da teologia da igreja cristã, pentecostal, neopentecostal, que também não estuda, não se aprofunda na busca de respostas para essa questão. O que é a morte, o que vem depois da morte. E nós acabamos por ter uma ideia de que a vida é isso aqui. Acabamos então buscando de Deus, principalmente favores que tangem a essa vida. Por isso, a igreja hoje é acusada de ser apenas uma instituição que busca arrecadar dinheiro ou poder temporal, poder político. E quer saber de uma coisa? As pessoas que acusam a igreja disso não estão de todo errados. Porque é exatamente isso que a igreja tem feito, é exatamente isso que os seus membros têm feito. Nos últimos anos, nós vimos a igreja se tornar uma fatia muito interessante àqueles que praticam a política. Hoje, nós temos um cenário singular em relação ao que foi alguns anos atrás. O ano passado, quando a presidência da República foi ocupada pelo moço que hoje é o presidente, uma das suas assessoras diretas disse: até que enfim, agora a igreja governa. E essa é a ideia. Recentemente, esse mesmo moço deu uma declaração dizendo assim: o Brasil é um país laico, mas nós somos cristãos. Nós chegamos ao poder. Numa passagem muito rápida, um secretário especial anunciado ainda há uns dias atrás para cuidar da cultura, disse que a arte tem que ser moldada a partir de princípios religiosos, tem que ser limitada a uma moral religiosa. Verdade que ele não ficou muitos dias, já foi destituído do seu cargo. Mas depois que nós nos tornamos 37, 38, 40 milhões de pessoas que se dizem evangélicas, nos tornamos um peso político muito interessante. Então, para os políticos que procuram a igreja, não há, na verdade, uma ideia de continuidade de vida eterna após a morte. Existe apenas um interesse temporal. E aqueles que estão na igreja normalmente fazem busca de Deus para cura física de si ou dos seus parentes, dos seus amigos, ou para ganhar dinheiro, ou para conseguir casa, conseguir emprego, conseguir carro, arrumar um marido, arrumar uma esposa. Normalmente tudo ligado a esse mundo. Não me parece que seja esse o desejo do Senhor Jesus. No capítulo 6, nos 2 versos que nós lemos, nós vimos que depois do discurso de Jesus, que começou no capítulo 5, algumas pessoas procuraram Jesus para torná-lo rei, para fazerem dele um líder político. Já haviam perguntado a Jesus se havia chegado o tempo de restaurar o reino a Israel. Viam em Jesus a possibilidade de dar um golpe contra o próprio César. Jesus tinha em si a marca da aprovação de Deus. Ele ressuscitava mortos, ele curava leprosos, ele levantava aleijados, ele devolvia a vista aos cegos, ele expulsava demônios.
Ele tinha uma palavra que era diferente de todos os outros mestres, a ponto das pessoas dizerem, ele fala diferente dos outros, porque ele fala com autoridade. A palavra que Jesus falava era uma palavra que traz uma marca de revelação. A palavra de Jesus abria o coração das pessoas, abria a mente, abria o coração e elas se expunham, abria a mente e elas entendiam. Então Jesus poderia ser, sim, se ele desejasse, um grande rei. Poderia ele encabeçar uma revolta contra o próprio César e talvez, quem sabe, se tornar o próprio César sediado em Israel, em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Jesus se retirou. Por favor, volta os olhos à palavra de Deus, volta os olhos ao capítulo 6. Veja lá o verso 14 e o verso 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar ele só para o monte. Então perceba uma coisa, não faz parte do plano de Jesus nos dar a ideia de que ele está interessado em fazer coisas apenas para essa vida. Jesus não veio a esse mundo para apenas curar. Jesus não veio a esse mundo apenas para nos dar condições financeiras melhores. Jesus não veio a esse mundo apenas para fazer com que o nosso casamento seja melhor, seja mais feliz, seja mais interessante. Por que que não? Porque essas coisas passam. Tudo que você toca, tudo que você olha, tudo que você ouve, tudo que você sente o gosto e tudo que você cheira, passa, acaba, fica velho, num instante vai-se embora. A Bíblia diz aqui que depois que viram o milagre que Jesus tinha feito, então quiseram fazê-lo rei. Qual foi o milagre que Jesus tinha feito? Ora, Jesus chega na cidade, tem ali um grande poço, um poço de mais ou menos 45 por 90, imagine, 45 metros por 90 metros, na verdade era 46 por 92, alguma coisa assim. Todas as pessoas que vinham àquele lugar comentavam que ali grandes curas aconteciam. Havia uma voz corrente que um anjo descia do céu, agitava a água, e que a primeira pessoa que entrasse era curada de qualquer enfermidade. Esse versículo que nos dá essa informação não consta nos textos gregos antes do quinto século. Só no século V depois de Jesus, essa informação foi anexada às traduções. Talvez tenha sido antes disso apenas uma nota de rodapé, talvez apenas um esclarecimento. Acreditavam que um anjo descia e mexia as águas e quem entrasse ali ficava curado. Então perceba que antes do século V essa informação não está nas Escrituras. Então nós não podemos afirmar, apesar de que está escrito, de que um anjo descia. Mas podemos dizer com certeza que as pessoas que estavam ali acreditavam que um anjo descia. Não há nenhuma informação de que alguém tenha visto o anjo. Não há nenhuma informação de que alguém tenha ouvido o anjo. Não há nenhuma outra informação, apenas isso. Olha, é um anjo que desce e agita a água, o primeiro que entra é curado. Deviam acontecer curas mesmo, porque durante 38 anos um homem ficou indo ali. Ele ficou indo ali e ele não entrava. De repente nós temos uma informação que é verdadeira, que está em todas as traduções desde os dias após a morte de Jesus até hoje, de que Jesus passou por ali e procurou um homem que era aleijado, que estava ali há 38 anos. Então perceba uma coisa, em nome de Jesus, perceba uma coisa. Antes do século V não havia informação escrita de que um anjo descia e agitava as águas. Isso aparece numa tradução a partir do século V. Mas desde todos os primeiros escritos, havia informação de que Jesus passou ali e curou um homem. Ninguém viu o anjo, mas todos que estavam ali viram Jesus. Ninguém ouviu o anjo, mas todos que estavam ali ouviram Jesus. Então, nós temos com isso uma confirmação do que o escritor de Hebreus vai nos dar de informação. Jesus
é feito mais excelente do que os anjos. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é aquele que é quem ele disse que é, aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. Esse que recebeu todo o poder no céu e na terra, esse que conhecia o coração dos homens, esse que não precisava que se falasse dele o que é que os homens desejavam, porque ele conhecia os corações dos homens. Esse vai até aquele homem e faz uma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Aquele homem faz uma declaração na sua resposta: Senhor, tem 38 anos que eu venho aqui, eu não tenho ninguém que me leve até essa água, e quando eu consigo me arrastar, quando eu chego lá para entrar, outro entrou antes de mim. E o senhor sabe o que dizem? Que é só o primeiro que entra que é curado. É por isso que eu não sou curado. Irmãos, pensem comigo. Você olha para um camarada aleijado se arrastando, tentando chegar à água para ser curado. O que você sente no seu coração? Dó. Dó. Você sente dó. Aí você volta no outro ano, porque era anual, tinha uma data certa. Mais ou menos naquela data você volta ali, aquele cara está lá. E você vê aquele cara se arrastando de novo. 38 anos, ninguém ajudou aquele cara. Ninguém teve misericórdia dele, ninguém teve dó dele. Por que será? Ele mesmo declara para Jesus: eu não tenho ninguém que me ajude. Como que você não tem ninguém que te ajude? E aí temos uma outra informação. Jesus, depois da cura do rapaz, aparece para ele e diz assim: você já está curado, fui eu que te curei, porque ele não sabia quem é que o havia curado. E Jesus disse assim: olha, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Opa, isso traz uma luz para nós. E a luz começa lá no Gênesis capítulo 8. Quando Noé desce da arca, a primeira coisa que o Noé faz foi levantar um altar. A segunda coisa que o Noé faz é oferecer alguma coisa a Deus. Deus fala com aqueles que são capazes de abrir mão daquilo que é importante e oferecer a Ele. Então não vá atrás dessa ideia de que Deus não está interessado em oferta, em dízimo. Isso é papo furado, isso é conversa do diabo. A primeira coisa que o Noé fez foi levantar um altar, pegar dos animais limpos e oferecer sacrifício a Deus. Entenda que não havia mais animais na terra, eram só aqueles. Noé podia ter dito: daqui para frente eu vou fazer uma fazenda, imagina se eu vou matar um animal, imagina se eu vou matar mais de um, eu vou economizar, eu vou oferecer para Deus no final do ano, eu vou criar, depois que eu tirar a cria eu vou dar alguma coisa para Deus. Não, a primeira coisa que o Noé fez foi oferecer algo a Deus. E quando ele oferece algo a Deus, Deus fala, Deus responde. Deus diz assim: olha, a partir de agora eu estabeleço um princípio, daqui para frente haverá semente e colheita, tudo que o homem plantar ele vai colher. Entenda uma coisa, ele não está falando de agricultura, ele está usando a agricultura como analogia para uma lei moral, para a lei do retorno, para a lei do bumerangue, para a lei do karma, para que entendamos que daqui para frente nos foi dada a possibilidade de escolhermos a vida que nós vamos ter. Nós podemos escolher o que nós seremos no nosso futuro. Como nós podemos entender o nosso presente olhando para o nosso passado? Eu sou hoje aquilo que eu plantei ontem esperando que fosse o amanhã. Naquele momento começou uma lei, tudo que você faz volta para você. Aquele homem ficou aleijado porque ele fez alguma coisa muito grave, não apenas contra Deus, mas contra o seu semelhante. Ele fez contra Deus e ficou aleijado. Ele fez contra os homens e não tinha ninguém que fosse por ele, ninguém se interessava por ele. Sabe por que nós nos desenvolvemos tanto? Sabe por que nós conseguimos nos aprimorar tanto? Porque lá atrás, no começo, nós éramos muito companheiros uns dos outros. As famílias antigas
elas se uniam, as comunidades eram grandes famílias, as pessoas partilhavam dos mesmos propósitos, as pessoas se juntavam para conquistar alguma coisa para um, depois esse um se juntava aos outros e fazia para o outro. Como os homens eram mais unidos, eles começaram então a se desenvolver, a conquistar grandes coisas, mas com a migração das pessoas da zona rural para a zona urbana, nós começamos a nos distanciar e nos individualizar. Estamos extremamente individualizados. Quando o homem deixa de ser um homem que se interessa pelo seu próximo, e ele começa a buscar apenas a si mesmo, ele relativiza a importância desse outro, e ele começa a se tornar extremamente egoísta. Ele quer tudo para ele. Ele começa a achar que interessante é que ele coma, não importa que o outro tenha fome. Interessante é que ele tenha teto, não importa que o outro durma no relento. Interessante é que ele seja rico, não importa quanto sejam pobres. Não importa o que os outros digam, importa o que ele consegue se beneficiar. Esse homem, olha aqui para mim em nome de Jesus, ele peca contra Deus e contra os seus semelhantes. Ele planta uma semente. No mundo espiritual, ninguém dorme. No mundo espiritual não tem barreira. Jesus disse que os olhos de Deus estão por toda a terra procurando alguém que confie nele. Deus contempla o justo e o ímpio, o bom e o mal. Os pensamentos do homem estão diante de Deus. E quando o homem ou a mulher faz alguma coisa que contraria a vontade de Deus, aquilo volta para ele. Por que não volta tão rápido? Às vezes a pessoa peca, às vezes a pessoa dá prejuízo, às vezes a pessoa agride, às vezes a pessoa humilha, às vezes a pessoa rouba, às vezes a pessoa faz coisas terríveis e não vem nada de imediato contra ela. Pedro vai nos explicar dizendo: Deus é paciente e não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem a um arrependimento. Mas as pessoas muitas vezes não entendem isso, irmãos. Elas acham que Deus não se importa. Isso nós lemos hoje no Salmo 73 na escola dominical, quando Asaf diz que aquele que se cobre de violência, ele diz: acaso o Altíssimo está vendo? Deus se importa? Claro que não, porque não vem um retorno imediato, mas em algumas situações o retorno vem. O bumerangue volta. Cuidado quando você resolver pecar. Cuidado quando você resolver pecar. A Bíblia disse aqui para nós que Jesus chega para aquele homem e diz assim: cuidado, não peques mais para que não te aconteça alguma coisa pior. O que pode ser pior do que ficar 38 anos aleijado? Eu não sei qual era o aleijamento dele, eu não sei se ele não andava porque as pernas não funcionavam, eu não sei se ele era tetraplégico e do pescoço para baixo não fazia nada, eu não sei se ele só arrastava uma perna, eu sei que ele era aleijado e era 38 anos numa pena que o pecado dele trouxe. E pior, as pessoas não tinham simpatia por ele, porque o pecado dele deve ter sido contra pessoas. Você já viu a fúria da multidão? Dia desse eu via uma moça, num dos estados do norte, não sei o nome, parece que é uma repórter, falando contra um jogador de futebol acusado de matar uma moça, que já cumpriu a sua pena ou parte dela e já tem direito a trabalhar. E ela dizia: é claro que uma pessoa que já cumpriu a sua pena pode trabalhar, mas esse moço matou uma mulher, e ele não pode voltar a ser um ídolo. Se ele for reconduzido ao seu lugar de atleta, e ele se tornar de novo um atleta famoso, as pessoas vão começar a achar que tudo bem, pode matar mulher, fica 6, 7, 8, 10 anos preso, e depois você volta para o que era. Então ele pode trabalhar de pedreiro, ele pode trabalhar de taxista, ele pode trabalhar do que ele quiser, mas ele não pode ter um emprego de destaque. Engraçado, porque fica um ranço, mesmo que a pessoa pague a sua pena, a sociedade olha para ela dizendo: mas você traz uma marca de gente ruim, você pagou a pena, mas nós não queremos ver você bem.
As pessoas olhavam para aquele homem e diziam: você está aleijado porque você realmente fez alguma coisa muito séria, mas nós não vamos te ajudar a chegar lá. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, você quer colher misericórdia? Começa a plantar misericórdia. Você quer que o seu vizinho em algum momento diga para você bom dia? Diga bom dia para ele antes. Você quer que alguém seja bom para você? Seja bom primeiro. Quero dizer para você que tem filhos pequenos, você quer ter filhos adultos que te amem, que te amparem, que cuidem de você quando você precisar, então cuide do seu filho agora, ampare o seu filho agora, ame o seu filho agora. Você quer ser amado quando você estiver com a sua memória falhando? Você quer ser amado quando você não conseguir mais controlar as funções do seu próprio corpo? Então tome conta dos seus filhos agora. Você quer ter um marido amoroso no final de uns anos? Seja no começo da vida de casado uma esposa amorosa. Você quer ter uma esposa amorosa no final da sua vida? Seja fiel à sua esposa no começo da sua vida. Plante para você colher, porque no mundo dos homens, os homens se lembram, mas Deus também percebe. Quando você peca, você vai colher enfermidade, você vai colher pobreza, você vai colher miséria. E aí eu te pergunto, nessa mensagem não tem uma outra coisa que Jesus disse no que nós lemos? Entre o capítulo 5 e o capítulo 6, tem alguma coisa que Jesus fala que é muito importante para mim e para você. Volta os olhos à palavra de Deus, por favor. Capítulo 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Espera aí, então a coisa não acontece só para a gente aqui na terra? Ainda tem um outro lado? Sim, sim. Por que Jesus não aceitou o projeto de ser rei? Porque Jesus sabia que isso aqui passa, ser rei. Irmãos, esse mundo já viu tantos reis, esse mundo já viu tantos imperadores, esse mundo já viu tantos presidentes, esse mundo já viu tantos ditadores, tantas pessoas arrogantes e disseram: o mundo é meu. Napoleão, Hitler, Alexandre, sem contar os modernos, disseram: todo o poder do mundo agora é meu. Passaram-se alguns anos, envelheceram, se acidentaram, adoeceram e morreram. Quando chegaram para Jesus e disseram: temos um projeto, queremos que o Senhor seja rei, Jesus se retirou. Ele disse: não faz parte da minha vida, do meu interesse, me ocupar das coisas desse mundo. Eu vou plantar uma semente nessa vida que eu possa colher do outro lado. A Bíblia diz para nós em Isaías 53, que ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque com o seu sacrifício ele terá comprado para Deus e Pai uma multidão de pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Jesus plantou para colher. A Bíblia diz para nós, numa das cartas de Paulo, que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. E porque ele se humilhou e assumiu a forma de servo, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Então preste atenção. Desde que o Noé saiu da arca, uma lei espiritual foi instituída. Tudo que o homem semear, ele colhe já nesse mundo. E tudo que o homem semear, ele vai colher também no mundo espiritual, ainda nesse mundo. Mas ele ainda vai colher na próxima vida daquilo que ele plantar aqui. E aí eu te pergunto, sabedor disso, como é que você pode fazer duas coisas? A primeira coisa, como é que você pode ler a vida que você tem agora? Você é fruto do que você plantou. Há uns anos atrás tivemos uma jovem senhora aqui na igreja, com quem eu conversava, e ela chega na igreja com uma vida bastante destruída, uma relação com os filhos bastante tumultuada, um senso de valor de dinheiro bastante preocupante. E eu contava para ela dessas coisas, e ela parou e disse: espera aí, pastor, então eu estou colhendo o que eu plantei? Sim, sim. É verdade, você está colhendo o que você plantou.
Talvez a enfermidade que você tenha seja fruto de coisas que você disse lá atrás. Talvez o prejuízo que você deu para alguém seja alguma coisa que está dificultando a sua vida. Talvez o prejuízo que você deu para alguém seja aquilo que amarrou sua vida financeira. Talvez a enfermidade que você está tratando e que não cura, e que não tem campanha, que não tem remédio, seja fruto de alguma coisa muito ruim. O fato das pessoas não se preocuparem com você, não gostarem de você, não te cumprimentarem, não desejarem estar com você nos dias de festa, te esquecerem, seja fruto da forma como você viveu lá atrás. Porque a lei está em andamento, tudo que o homem plantar também vai colher. Você quer ver uma coisa interessante? Hoje choveu muito, mas não choveu demais. Choveu muito, mas não choveu demais. 40 minutos de chuva, transbordou o rio, levou carro, destruiu casa. O que o rio trouxe que estava escondido lá dentro? Sofá, pneu, cachorro morto, móvel. Por que o rio sai e mata e destrói? Porque nós cimentamos tudo, porque nós asfaltamos tudo. Essa região é uma região de brejo. Você sabe o que é o brejo? O brejo é uma esponja da natureza. Quando chove, o brejo bebe a água, alimenta o lençol freático, e a gente tem água para beber, porque tem água no subsolo. Por que o rio transborda? Porque nós plantamos a impermeabilização. Porque nós tiramos todas as árvores. Então nós estamos colhendo o que nós plantamos. Mas a pessoa vinha dirigindo o carro dela, o carro foi levado, tadinha. Tadinha por quê? Você não sabia que toda vez que chover isso vai acontecer? Irmãos, daqui um ano, quando chover de novo, vai acontecer a mesma coisa, e daqui 2 anos vai acontecer a mesma coisa. Nós sabemos que o leito desse rio não foi aprofundado, foi aprofundado o rio lá na frente. O rio Arrudas teve o seu leito aprofundado, por isso que ele não transborda mais. Mas os mais antigos se lembram quando Belo Horizonte sofria chuvas e a Avenida dos Andradas virava uma lagoa, e aqueles atacadistas ali da beira do rio perdiam todo o seu estoque. Por que isso não acontece mais? Porque foi aprofundado, mas aqui não foi aprofundado. Toda vez que chover, isso aqui vai transbordar, essa avenida vai transbordar aqui embaixo. Nenhuma novidade, tudo que o homem plantar vai colher. Pastor, o que eu tenho com isso? Você tem, irmão. Você não sabe nem o nome do vereador que você votou nele, você não sabe o nome do deputado que você votou nele, você não acompanha, você não tem partido, você não sabe o que é esquerda, não sabe o que é direita, você tem plantado ignorância, e você tem colhido o que é deficiência administrativa. Toda vez que chover, a gente já sabe que o Rio de Janeiro vai desbarrancar, que cidades mineiras vão desbarrancar, que casas vão cair, que Belo Horizonte vai ter parede derrubada, gente morta, cachorro morto. Todo ano é a mesma coisa, mas as pessoas continuam plantando nas encostas, não plantando árvores, não plantando grama, mas plantando barraco. A primeira chuva que vier forte vai derrubar, tudo que o homem plantar vai colher. Nós nos tornamos individualistas, nós não temos mais palavras. Houve um tempo que a palavra de um homem valia. Houve um tempo em que você mandava um bilhetinho dizendo assim: pode entregar a compra para fulano de tal, porque eu pago. O dono do armazém entregava a compra e ficava com um bilhetinho lá. Aquele bilhetinho era a certeza que você vinha e pagava. Hoje o camarada te dá um cheque. Quando você deposita, o que acontece? Volta. Aí você deposita de novo, o que acontece? Volta. Aí você procura o cara, o que o cara faz? Briga com você. E depois ele some. E ele é crente. O camarada xinga, briga. História tem 2 mulheres, 2 famílias. E no mundo espiritual parece que está tudo certo. Continua vindo para a igreja, continua saindo com a Bíblia. Se a coisa fica muito feia nessa igreja, vai para outra, porque na outra ninguém conhece. Vou te contar uma coisa em nome de Jesus: você pode ir para 10 igrejas que ninguém te conhece, mas tem um Deus que te conhece, sabe tudo que você fez, e tudo que você está plantando vai voltar para você. E a palavra de Jesus vale: cuidado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, porque pode acontecer coisa muito pior do que ficar 38 anos aleijado. Pode ficar cego, pode ter incontinência,
E não vai ter quem te limpa, quem cuida de você, não vai ter remédio, não vai ter dor, dor e dor, e fica no hospital e não morre, não morre, não morre, não morre. E por quê? Pastor, mas a graça de Deus é um alicerce, mas cada um constrói sobre o alicerce. Paulo diz isso para nós em 1 Coríntios capítulo 3, como sábio construtor eu lancei um alicerce que ninguém pode mudar, a graça de Jesus, mas cada um constrói sobre ela a sua própria casa. Um vai construir com ouro, o outro vai construir com papel. Se você construir com ouro, o fogo não destrói, mas se você constrói com pecado, já nessa vida você vai pagar. Pastor, mas tem 10 anos que eu estou nessa vida, não aconteceu nada. Espera e você vai ver o que está te esperando. Por isso que a Bíblia diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Não vos enganeis, tudo que o homem semear, também vai colher. Por que Jesus não queria ser rei? Porque Jesus tinha coisa muito melhor, o mundo espiritual. Eu vou te falar em nome de Jesus. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar o seu trabalho. Deus quer abençoar o seu casamento. Deus quer abençoar você com seus filhos. Deus quer abençoar a sua saúde. Mas Ele já te deu o poder de fazer isso acontecer. Plante a boa semente. Plante a boa semente. Você quer ver uma semente interessante? Como é que anda a sua saúde? Irmãos, como pastor, eu estou com muitos exemplos de pessoas que vieram buscar cura. Cura para doenças que eles não precisavam ter. Para de comer tanta gordura, para de comer tanto açúcar, para de comer tanto sal. Coma mais vegetais, beba mais água, coma menos carboidrato, caminhe, corra, faça exercício, a sua saúde vai ficar boa. Grande parte dos problemas não precisarão de um milagre de Deus. Você vai plantar boa semente. Você quer ter um filho amoroso? Não deixa o seu filho conversar com o celular. Não deixa o seu filho só assistindo programa de internet. Tenha tempo para o seu filho. Você quer ter um casamento bom? Não precisa de um milagre de Deus. Pastor, minha mulher agora quer ir embora, meu marido agora quer ir embora. Antes de chegar nesse ponto e precisar falar para o pastor e de pedir milagre a Deus, trate melhor o seu marido, trate melhor a sua esposa. Tudo que o homem semear, também vai colher. Não procure ser rei nesse mundo, procure ser servo o tempo todo, nesse e no outro mundo. Eu vou te falar em nome de Jesus. Está na sua mão o poder de fazer o seu amanhã ser melhor do que o seu hoje. Olha aqui para mim em nome de Jesus. A expectativa de vida aumentou. Antigamente se morria com 45 anos em média. Com os avanços científicos, o homem passou a viver em média 55 anos. Hoje a média do brasileiro é 75 anos. Os homens vivem em média 73, as mulheres vivem em média 78. Mulheres vivem mais porque se cuidam mais. A média então dos dois grupos, 75. Então se você tem 50, 55, 60, você pode começar a plantar na sua saúde. Você pode começar a plantar num relacionamento. Você pode começar a plantar na sua vida profissional. Você pode ter um projeto dizendo: Deus, a tua palavra diz que o Senhor está pronto a me abençoar. A primeira coisa que eu vou fazer, vou pedir perdão por tudo que eu fiz de errado e eu vou largar o pecado. Porque não adianta só eu pedir perdão, irmão Tiago. Não adianta você chegar e dizer: Deus me perdoa. Ele perdoa e você volta para o pecado. Você volta para o pecado, você tem um cachorro cheio de pulga. Você lava o seu cachorro, põe pó para matar a pulga, o cachorro fica limpo, solta o cachorro, ele volta para o canil infestado de pulga. O que vai acontecer? A pulga volta para o cachorro. Você pede perdão a Deus, o perdão te alcança. Você volta para o pecado, aquele perdão se perde, você
crucificou de novo o Filho de Deus. Então a primeira coisa, abandone o pecado em nome de Jesus, largue o pecado. O pecado voltará para você como doença, o pecado voltará para você como miséria, o pecado voltará para você como condenação, e você vai participar da ressurreição da condenação. Mas se você resolver fazer a coisa certa, pedir perdão a Deus, olhar para trás com humildade e dizer: eu colho o que eu plantei, procurar as pessoas que você deu prejuízo e consertar, as pessoas que você humilhou e se humilhar, e começar daí, você mudou a sua semente. Você mudou a sua semente. Se você mudar a sua semente, o que vai acontecer amanhã? O seu fruto vai ser outro. Pastor, mas eu estou na miséria, estou na pobreza. Examine quais são as causas da sua pobreza. Talvez você esteja pobre porque não aprendeu nenhuma habilidade, ou não aprendeu nenhuma habilidade nova. Comece a buscar alguma coisa nova. Comece a aprender a fazer alguma coisa. Comece a fazer algo diferente. Sabe o que vai acontecer? Daqui 1 ano, 2, 3, 5, 10, a sua vida será outra, completamente diferente. Então são duas coisas: reconhecer o erro e abandonar o pecado. Essa é a primeira. A segunda coisa, começar uma vida nova e dar tempo ao tempo, porque a semente que se planta não brota do dia para a noite. Assim como Deus é paciente, espera que a gente se arrependa, a gente tem que ser paciente e esperar que a semente boa dê fruto. Como é bom ver pessoas hoje de 50, 60 anos voltando à faculdade, voltando à escola, começando uma atividade nova, abrindo um negócio, acreditando que elas podem fazer a vida delas ser melhor, e não sentando e lamentando e dizendo: antigamente era tão melhor. Não, melhor é hoje, melhor é agora, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé.